marcas é que esse acervo, que lá quando a prática das religiões de matriz africana deixaram de ser crime, deveria ter sido devolvido para quem de direito, ficaram durante décadas ainda sob o controle do Estado, ainda sob o controle da Polícia Civil. Então, para a gente pensar hoje a transformação desse Estado historicamente racista, para a gente pensar hoje a reparação dessas violências, especialmente dessa violência em específico do campo do racismo religioso, é fundamental que essas peças sejam simbolicamente devolvidas. Por que a gente diz simbolicamente? Primeiro, porque não dá mais para identificar da onde veio cada peça. Segundo, porque essas peças são tombadas. Né? Não estamos defendendo o destombamento dessas peças. Mas isso exige um cuidado especial. Então a gente defende uma devolução simbólica, porque a gente defende, na verdade, que essas peças saiam do controle da Polícia Civil, sejam transferidas para um outro museu, dentro de um acordo que os povos das religiões de matriz africana, o movimento negro, tenham uma participação na gestão dessas peças, porque são peças sagradas, inclusive. A gestão não pode se dar simplesmente sob a importância do patrimônio histórico e cultural que elas são, mas também com a valorização de que são peças sagradas. E essas peças hoje são o principal acervo das religiões de matriz africana no Brasil. Elas têm que ser valorizadas como parte disso. Então tem que ir para um museu dentro de um projeto onde elas sejam inseridas nessa perspectiva. Primeiro, do tratamento respeitoso como peças sagradas que são. Segundo, como um acervo que precisa ser valorizado. E hoje essas peças estão apodrecendo no Museu da Polícia. O filme mostra a imagem da diligência que a gente fez, acompanhada pelo IPHAN, que, diga-se de passagem, quem abriu e manipulou as peças foram os técnicos do IPHAN com os funcionários do próprio Museu da Polícia Civil, e tinha traças na caixa que a gente abriu. Tinha traças. Isso é gravíssimo. São peças de madeira, peças com tecido, peças de diferentes materiais que estão apodrecendo. Então, essa é uma luta que a gente tem travado, que a gente acha que é importante, primeiro, sobre esse aspecto do reconhecimento do racismo institucional no Brasil. E segundo, sobre esse aspecto mais amplo do histórico de violência do Estado que a gente tem na formação da nossa sociedade. São, ao longo de muitos séculos, inclusive do último século, muitos momentos onde o Estado produziu violência, produziu terror. A gente reconhecer e, para cada erro, adotar uma medida de reparação, uma medida de enfrentamento desse processo, é fundamental para a consolidação dos nossos valores democráticos. Então, hoje, para a gente participar dessa campanha, Liberte o Nosso Sagrado, é parte de uma luta ampla e fundamental no Rio de Janeiro contra o racismo e contra a violência do Estado. Lá, na Bahia, onde também havia muitas peças apreendidas, algumas delas, alguns processos disso até retratados em livros do Jorge Amado, na Tenda dos Milagres, no Capitães de Areia, tem referências a esse processo de apreensão de peças sagradas das religiões de matriz africana. Lá essas peças foram para o Museu da Universidade Federal da Bahia, com uma gestão partilhada com o movimento negro, com os movimentos da sociedade civil. A gente luta, para que aqui no Rio de Janeiro a gente consiga avançar para esse entendimento. É muito importante que cada caso de intolerância religiosa, acho que a mesa vai falar disso também, que a gente tem aqui no nosso Estado, a gente procura a Polícia Civil, que é e deve ser cada vez mais o nosso maior exemplo de polícia democrática. Não é possível que essa polícia acabe indiretamente reproduzindo ainda a lógica do racismo institucional quando não faz a devolução dessas peças. Então, eu concluo dizendo que para que a gente avance enquanto uma sociedade democrática, é importante que a gente coloque o dedo na ferida do racismo e é importante que a gente veja na prática onde que o racismo se consolida e se reproduz, onde que a violência de Estado se consolida e se reproduz. Então, racismo nunca mais, violência de Estado nunca mais. Obrigada, deputado. A nossa comissão
está atenta a isso, né? E a gente busca, a OAB se preocupa muito com a manutenção do Estado Democrático de Direito, esse é o nosso papel, e a gente está ligado, tentando, junto às instituições, trabalhar para combater aonde existe a intolerância religiosa, a gente trabalhar ativamente nesse combate. A OAB é parceira, inclusive a OAB também é signatária de uma representação que a gente fez ao Ministério Público Federal, que está hoje junto com a gente acompanhando todo esse processo de discussão para ver se a gente consegue mudar esse cuidado com esse acervo. Então, gostaria de agradecer não só o convite, mas essa parceria, essa presença da OAB nessa luta junto conosco. Imagina, é o nosso papel. E a doutora Paula, nós estivemos lá também com a presidente do IFAM, né, para trabalhar junto, tentar conseguir fazer esse acordo ter validade, objetivando a transferência dessas peças para o lugar adequado. E a doutora Paula vai falar um pouquinho dessa nossa visita e do que a gente conseguiu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao deputado Átila Nunes por ter comparecido. A gente sabe que a agenda do senhor é muito atribulada, assim como a do vereador Átila Nunes também, doutor Jaime, doutor Flávio Serafini. É muito importante a presença dos senhores aqui com a gente, colaborando e somando esforços, que eu acho que é o principal objetivo da nossa comissão. Assim que nós tivemos o primeiro contato com o Jorge, que gentilmente veio nos exibir esse vídeo aqui na OAB, nós ficamos muito sensibilizados com a causa. Imediatamente, a gente gostaria de ajuizar uma ação reivindicando a propriedade desses objetos sagrados, e o Jorge falou, olha, já existe um inquérito civil em andamento, assim que a gente formou a comissão, já havia sido instaurado esse inquérito civil no Ministério Público Federal, onde estavam tentando um acordo junto às entidades de matriz africanas e a Polícia Civil para que houvesse essa liberação e transferência para um museu. Nós fizemos uma reunião no IFAM com a superintendente regional Mônica Costa, que recebeu a gente muito bem. Ela fez um laudo atestando a má conservação dos objetos, as avarias, como o deputado já explicou aqui, e decidiu se empenhar junto com a gente em prol da liberação desses objetos, em prol desse acordo. Esse acordo, no momento, está na Advocacia Geral da União para um parecer, e a nossa comissão está atenta, acompanhando. Nós não decidimos de imediato propor essa ação judicial, porque esse acordo já estava em andamento e a gente quer a solução, óbvio, mais rápida e que os objetos sejam imediatamente liberados o quanto antes para o museu, para que eles sejam conservados e até mesmo expostos, porque a gente sabe que dentro da doutrina, alguns objetos talvez não possam ser expostos a público, manuseados, enfim, a gente espera que, juntamente com o IFAM, que é quem tem legitimidade e expertise para manusear esses objetos, eles possam ser inventariados e assim transferidos e conservados da maneira apropriada que eles merecem. A gente sabe que, principalmente as religiões de matriz africana, têm sofrido muitos ataques, sempre sofreram ao longo da história, e essa liberação a gente acredita que seria um simbolismo muito importante na luta nessa resistência à intolerância religiosa tão sofrida. E nessa soma de esforços, a gente acredita, a gente sempre decidiu, assim que criamos a comissão, assim que assumimos a comissão, colher esforços junto ao Poder Judiciário. Nós convidamos o desembargador Marco Aurélio Melo para fazer a palestra da nossa posse. Ele coordena uma unidade religiosa dentro do Tribunal de Justiça, e nós recorremos ao Ministério Público Estadual também, porque nós verificamos que muitos casos eram registrados em delegacias, mas não eram registrados como casos de intolerância religiosa, ou então os registros de ocorrência não viravam ações penais, não prosseguiam com ações penais. Então, nós estamos, junto ao Ministério Público, desenvolvendo um trabalho. O Ministério Público, na verdade, está desenvolvendo um portal de minorias, e o tema de intolerância religiosa será o primeiro a inaugurar esse portal. Basicamente, qualquer cidadão pode, da sua casa, denunciar um caso de intolerância religiosa, registrar uma ocorrência direto do site do Ministério Público. E, imediatamente, esse registro de ocorrência é comunicado para o promotor com atribuição na área em que o caso de intolerância ocorreu, e ele começa a atuar juntamente à delegacia de polícia com atribuição na área para que esse inquérito vire efetivamente uma ação penal.
o deputado Átila Nunes, eu também gostaria de pedir que ele falasse sobre... Ele foi responsável pela aprovação de um projeto de lei que cria delegacia especializada em intolerância religiosa. E também nós nos reunimos com a deputada Laura Carneiro, que tinha um projeto de lei da lavra dela, número 4.159 de 2015, que estabelece diretrizes básicas para ações de enfrentamento à intolerância religiosa e implementação de programas de cultura e paz. Esse projeto estava aguardando aprovação na Câmara, nós nos reunimos com ela, ela foi muito gentil, se colocou à disposição para dar encaminhamento a esse projeto, que também é muito importante e que aguardava aprovação, e agora finalmente nós vamos conseguir também progresso nesse assunto. Eu vou ser breve, vou passar a palavra ao Dr. Jaime, para que ele possa... Ele não é o procurador responsável pelo inquérito civil, mas ele é muito engajado nas causas de intolerância religiosa e certamente vai poder contribuir muito com a gente aqui. Muito obrigada, Jaime. Obrigada, doutora Paula. Isso. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, doutora Paula, Guiomar Mairovitch, doutora Átila Nunes, também o filho, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui tentando somar esforços nessa empreitada que é muito importante para a sobrevida do nosso Estado democrático de direito. Em primeiro lugar, eu fui convidado para tecer algumas palavras sobre intolerância religiosa de uma forma mais ampla, tentando não ser muito longo, por isso mesmo até me deu o direito de escrever algumas linhas para seguir uma certa sequência lógica na minha fala, mas posso dizer sim a respeito. Eu não sou o procurador natural, primeiro de tudo me apresentando, meu nome é Jaime Mitropoulo, sou procurador da República no Rio de Janeiro. Não sou o procurador natural que trata do caso, mas o colega, Dr. Renato Machado, me convidou para comparecer a uma das reuniões que foram realizadas no IFAM. Lá pude presenciar o esforço de muitas pessoas aqui envolvidas, da OAB, dos deputados, do vereador. E a única coisa que eu falei para o Renato é o seguinte, naquela época, temos que tentar conciliar duas coisas. Essas peças, hoje absolvidas, vamos dizer assim, elas precisam seguir o seu caminho, precisam seguir o seu fluxo natural. Que fluxo natural é esse? Só os seus proprietários é que podem dizer. Isso deve ser respeitado. Em segundo lugar, tentar ponderar isso com o interesse histórico e cultural do Estado, porque afinal de contas são peças também tombadas. Dito isso, o mais importante é que elas sejam libertadas e sejam colocadas à disposição da nossa comunidade, para que elas saibam, sobretudo, o que nós passamos no passado e aquilo que nós não queremos enfrentar novamente no futuro. A esse respeito era o que eu poderia, para não adiantar também, não me enveredar num trabalho específico de um colega que está sendo muito atencioso, porque se trata de uma causa federal, pelo IFAM estar presente, né, na discussão. E acredito que a doutora Mônica Costa, a presidente também do IFAM, Kátia Bogé, também estão bastante empenhados em conseguir viabilizar junto à Secretaria de Segurança, afinal de contas é com ela que está, ou a de intervenção, podemos assim dizer, é com ela que está, é com esses órgãos que a bola está para decidir, afinal de contas, vamos liberar ou não. Mas eu queria falar um pouco sobre a intolerância em sentido amplo. Primeiro de tudo, dizendo que eu vim para cá movido por 3 sentimentos que estavam me atormentando, assim, porque a questão ela realmente traz palpitações, mexe com a gente, porque são questões da maior importância, embora a grande maioria da população ainda não tenha percebido disso. Meu primeiro sentimento é de pesar, de tristeza, de muito lamento por estarmos ainda no século XXI, ainda vivenciando tudo isso de novo. 500 anos passados no nosso país. Em segundo lugar, apesar desse lamento, desse pesar, fico muito grato
de estar aqui e tenho a satisfação de presenciar diversas instituições que paulatinamente vão se engajando nessa luta. Porque aí vem o terceiro sentimento, é a esperança, a expectativa de que unidos, com mobilização, com conscientização, nós possamos pensar em boas práticas. Não quero, nesses eventos, nessas oportunidades, nunca me arvoro, nunca tenho a pretensão de achar que vamos sair daqui com a solução mágica. Mas acho que passo a passo, com essa mobilização, a gente pode ir costurando boas práticas que são produzidas aqui e acolá para que a gente possa replicar. Como é que a gente vai fazendo isso? Por que eu estou aqui? De algum tempo eu já trabalho com a temática, ajuizei algumas ações, me engajei em lutas a respeito de atos isolados, de intolerância, de violência religiosa, de racismo, melhor dizendo, de racismo religioso. E alguns anos atrás, eu também tive na condição de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, lá em 2012, 2011, embora já trabalhasse com a temática anterior, cheguei ao próprio Ministério Público Estadual. Lá mesmo eu questionava, o doutor Marfan estava à época. Na época nós fomos acompanhar pessoas que procuraram o Ministério Público Federal, mas a princípio essas causas não dizem respeito especificamente ao âmbito federal, são questões locais. Mas, uma vez procurado, me compete acionar a OAB, acionar a Defensoria Pública, os poderes constituídos. E lá estava, eu perguntava. Fui com a sacerdotisa, a dona Conceição. Ela recentemente voltou a ser atacada. E lá eu perguntava, onde estão esses inquéritos? O que tem acontecido? Quais são os resultados das investigações? Perguntando sem querer dar uma de inquisidor ou de corregedor, não me compete isso, mas como cidadão eu perguntava o que tem sido feito. E naquela época era de estarrecer o silêncio, a invisibilidade com que essas questões eram tratadas. Passados alguns anos, a gente vê pelo menos algumas respostas começando a ser dadas. A formação do Conselho ou Comitê Estadual de Promoção da Diversidade Religiosa, o projeto que previu finalmente, não sei se isso já foi aprovado, para ser registrado, essas ocorrências serem registradas em delegacia como atos de violência religiosa, coisas que a princípio ficavam só na esfera das brigas de vizinhança, questões de propriedade, né? Essas pautas estão avançando. E isso é muito importante para a construção de uma sociedade justa e solidária. Nossa Constituição, ela prevê, ela garante essa pluralidade. Tem para mim que ela é uma das maiores riquezas que nós temos. E a gente tem que buscar essas boas práticas. Tendo tomado conhecimento desses constantes ataques religiosos que têm acontecido não somente no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal lá em Brasília, ela me designou para ser uma espécie de relator para coletar dados a respeito dos repetidos fatos que caracterizam violência religiosa, para que no final, quem sabe, a gente possa enumerar quais são as boas práticas e repeti-las nas demais unidades da federação. Porque entre as diversas práticas do racismo estrutural, eu tenho para mim que o racismo religioso, até então, corria debaixo da vista grossa. Ele era disfarçado, ele existia de uma maneira velada, ainda sob o mito da nossa cultuada democracia racial, conceito que vem lá de 1911, do século passado, se não me engano. É por conta disso que, há pouco tempo atrás, nós, mesmo junto a colegas, nós debatíamos e muitos colegas se viravam para mim e perguntavam, já isso existe no Rio de Janeiro? Violência, incêndio, depredações, ataques, perseguições? Eu respondia com toda a sinceridade.
para a nossa sociedade eurocêntrica, branca e cristã, baseada, sobretudo, nos bairros da Zona Sul, isso é um fato inexistente. Mas temos que avançar, temos que olhar para o que acontece nas baixadas fluminenses da vida, né? No interior do Brasil, porque isso, paulatinamente, vem crescendo. Como foi bem falado aqui, o que nós hoje permitimos que aconteça com um ou outro segmento religioso, amanhã contaminará todo o sistema e fará ruir o nosso regime democrático de direito. Afinal de contas, nós estamos interessados em construir no Brasil uma teocracia, alguma tirania religiosa. A mim não parece que é isso que a nossa Constituição determina. Em que pese, não seja surpresa, nós encontrarmos por aí pessoas que também escrevam nas ruas que nossa Constituição pouco vale. Já recebi, não foi uma nem duas vezes, o recadinho de que para ele ou para essas pessoas a Constituição não vale. Isso é só, acredito eu que isso é uma parcela ínfima, mas é um retrato, é um aviso de que nós precisamos, nós enquanto poder público, precisamos prestar atenção. E quais são as respostas efetivamente dadas por esse poder público em face dos sistemáticos ataques, sistemáticos atentados à dignidade do ser humano? É assim que as declarações internacionais e os acordos internacionais se referem à perseguição e intolerância religiosa. São crimes contra a humanidade. E é o que tem acontecido. E quais são as respostas que nós temos obtido? Eu estava preparado para dizer que não era nenhuma, mas tenho que ver com bons olhos e anotar essas respostas que, sobretudo no Rio de Janeiro, no âmbito estadual, que seja dito, estão sendo levadas adiante. A gente espera que o Estado, como um todo, continue respondendo simbolicamente, libertando o sagrado. Eu acho que vai ser uma medida muito importante nesse momento crucial que nós estamos vivenciando. Mas os incêndios, as depredações, as ameaças, os homicídios, inclusive em nome de Deus, será que serão tratados como crimes de menor potencial ofensivo? Não me parece a resposta mais adequada. O estado de coisas é realmente muito grave. Em algum momento eu mesmo já considerei a hipótese, analisando o contexto sistêmico desses ataques, de que esses ataques, se bem vistos, se bem examinados, eles podem constituir até crimes de tortura e de terrorismo. Os senhores são melhor do que eu na análise dos tipos penais. Olhem bem o que os dois tipos penais colocam lá e vejam bem esses crimes em sequência no contexto de espaço físico e de tempo, feitos de forma coordenada, se eles não podem efetivamente caracterizar esses dois delitos. Só para dar a dimensão do que nós estamos vivenciando, e já não é de hoje. Vamos lembrar dos ataques também à honra, à dignidade, que vem do século passado. Vamos lembrar o fato que ensejou a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, hoje comemorado. Comemorado não é o termo mais melhor a ser empregado. O dia de reflexão, que é o dia 21 de janeiro, criado por ocasião da morte da sacerdotisa mãe Gilda, se não me engano, na Bahia. Né? Deixa eu ir mais à frente para ver se eu ainda tenho alguma coisa mais objetiva para falar, que eu sei que o tempo de vocês é precioso. É importante a gente dizer que isso que o deputado vinha dizendo, precisamos reconhecer, precisamos desenvolver essas práticas, precisamos encontrar soluções para que o Estado possa dar essas melhores respostas. Não é à toa que a gente vive hoje a década do afrodescendente.
cujo lema, instituído pela Unesco, se não me engano, é reconhecimento, desenvolvimento e justiça. Justiça. Mas a gente quer uma justiça que não perpetue o racismo institucional. Que volta e meia a gente se depara com decisões da justiça que para nossa surpresa e nosso horror, as religiões matrizes africanas não constituem religiões. O que vocês estão procurando aqui? Nego o pedido, nego a tutela. Já passamos por isso. Enfim, isso é o retrato do nosso racismo epistêmico. Gosto de dizer, baseado na nossa visão tacanha, na nossa visão restrita da nossa realidade, construída simplesmente em torno do nosso umbigo, a partir de uma visão eurocêntrica, a partir de uma visão branca e cristã. A realidade precisa ser dita, embora eu não seja a melhor pessoa para dizer isso, mas se me foi colocado a oportunidade de estar aqui, eu faço questão de tentar passar essa mensagem. Gostaria de ver o dia que eu não precisarei estar aqui falando isso. Toda a sociedade vai saber do que se trata, mas para isso a gente precisa dessa justiça funcionando, a justiça retributiva, precisamos de reconhecimento, precisamos de acolhimento às vítimas, né? Com exemplos de reparação, nem que seja uma reparação a partir de iniciativas da própria sociedade, como, por exemplo, a ação de reparação que foi liderada pela pastora luterana Luz Marina, né? Que também angariou fundos para reconstruir um templo que foi destruído em Nova Iguaçu. E pasme, a própria pastora Luz Marina também foi alvo de posteriores ataques por conta dessa sua belíssima iniciativa. Precisamos de educação, continuar falando, reconhecendo esses problemas, para que possamos enfrentá-los e, ao mesmo tempo, identificarmos quais são as soluções que vêm dando resultado para que possamos replicar. Essa rede de solidariedade tem cada vez mais a possibilidade de mudar o rumo dos nossos destinos. Nessa esteira, precisamos também insistir, cobrar das instituições de ensino que ensinem a história das tragédias, não só das tragédias, mas a história da cultura. Quão grandes são essas culturas ameríndias, as culturas africanas? Existem leis para isso. As nossas escolas estão preparadas, estão implementando a execução dessas leis que prevêem desde 2003, se não me engano, tem leis também de 2008 no âmbito federal, que estabelecem a obrigatoriedade das instituições de ensino de implementarem o ensino dessas culturas, para que todos nós possamos saber da existência de outros olhares, de outros saberes, como diria o nosso professor, nosso mestre Luiz Antônio Simas. Porque o que nós temos visto é uma verdadeira tentativa de silenciamento e de invisibilização dessas culturas, através da ação do Estado, através do ensino, através da resposta de todos nós juntos, é que vamos poder enfrentar essa realidade. Foram 350 anos de escravidão. Depois de 14 de maio, outros 130 anos sentindo os efeitos nefastos dessa exclusão sistêmica, desse racismo institucional. O que eu iniciei falando que no início eu ainda me deparava com esse espanto de saber que esses fenômenos estão acontecendo todo dia. Não sei qual dos senhores relatou aqui o crescimento exponencial dos casos de violência no Brasil. Está documentado. Nós temos coligido esses elementos junto ao Ministério de Direitos Humanos. O crescimento é algo inexplicável. De 2011, temos dado até 2017, embora do ano passado ainda eles não tenham sido analisados ainda. Mas a curva, eu não sei nem se a curva se é uma espiral. Enfim,
Eu queria até repetir, justamente, eu acabei citando o Simas aqui, porque eu vi no filme, né? Em livro recentemente lançado, ele, com autoria com o Luiz Rufino, ele fala: nosso racismo epistêmico, assentado em pressupostos coloniais, não perdeu tempo e fez investimentos substanciais que impactaram tanto no desmantelamento da diversidade quanto na cristalização cognitiva que nos impedem de vislumbrar outras rotas para além do que é estabelecido como norma. Nossa norma de conduta como poder público, eu falo como poder público, falo como membro do Ministério Público Federal, é não olharmos para estas questões que afligem lá na ponta. São comunidades de terreiro tradicionais. Em grande medida, a gente se recusa a acreditar, em primeiro lugar, que isso acontece. Em segundo lugar, somos tomados, em grande parte, por uma letargia institucional. Demoramos a acreditar. E quando acreditamos, fingimos que ela não acontece. Estou falando isso num todo. Em geral, é evidente que existem valorosos colegas que vão à luta, tentam conhecer a realidade e tentam dar resposta. Mas há uma imensa parcela de profissionais e operadores do direito que ainda não conseguem enxergar essa realidade. É preciso que eventos como esse aconteçam com bastante frequência. Só assim nós vamos nos reconhecer como sociedade. Por último, eu quero fechar. Estado laico. O Estado laico é, portanto, isento, imparcial, neutro em relação à sua orientação religiosa. Mas esse mesmo Estado laico, quando essa imparcialidade, essa neutralidade é quebrada em algum momento, quando a liberdade de alguém é violentada, esse Estado laico ele tem que exercer o seu poder no sentido de restaurar o equilíbrio. Eu quero saber, eu quero ver quando será que um desses autores desses crimes bárbaros de terrorismo ou de violência religiosa, quiçá, de... Como é que é o outro nome? O outro crime que eu falei? Terrorismo e... Tortura. Pois é, tortura mesmo. Vocês viram aqueles vídeos que circularam ano passado? O rapaz com um taco de beisebol na frente. Você vai renegar a sua fé, senão na próxima vez eu vou vir aqui para te dar tolerância religiosa. O que é aquilo? Aquilo feito de modo sistemático, porque não foi um caso, foram vários. E de onde estão partindo essas ideias? Será que caiu do céu, cada um começou a pensar isoladamente? Isso precisa ser visto de uma forma sistêmica. Não são casos simples. Esses ataques feitos de forma articulada e sistemática precisam ser encarados pelo poder público. Finalizo. As religiões de matrizes africanas têm garantidas as suas liberdades. Dentre elas estão contempladas, como menciona bem, se não me engano, a doutora pode me ajudar, a Declaração de 1981, aquela que trata da forma de eliminação e erradicação de todas as formas de violência ou intolerância, seja lá o nome que se dê para designar o fenômeno que é de racismo religioso. Elas têm direito a exercer, inclusive, os seus cultos e os seus ritos. Está previsto também na Lei 12.288 de 2010, o famoso Estatuto da Igualdade Racial. Porque, pasmem, esse mesmo Estado, que muitas vezes é leniente, é letárgico ao dar resposta a esses crimes, de outra banda, ele age com muita rapidez quando é para silenciar um atabaque, quando é para celebrar um TAC, onde nele está escrito lá pelo senhor promotor de justiça que o culto vai poder ser realizado, mas apenas com um atabaque. Não sei de onde ele tirou isso. Onde operadores do direito também querem fazer parte dos cultos para verificar se está havendo maus tratos aos animais. Eu quero dizer o seguinte, se por um lado o mesmo Estado ele é letárgico e lento na hora de dar resposta contra as violências e ataques ao Estado Democrático de Direito, do outro lado, sob o pretexto de defender a ordem, né, o convívio social ou o meio ambiente sadio, ele quer ir ver se, na hora de sacralizar
um animal, aquilo se está havendo maus tratos. É um assunto que certamente traz desconforto. Concordo? Mas por que o colega operador de direito não vai a um frigorífico onde há um genocídio coletivo para que no Natal todos nós, no conforto de nossas casas, não celebremos com um belo peru de Natal sobre a mesa? Qual é a diferença? Eu vejo que tem diferença. São milhares que são mortos e sim a menor consideração com o destino daquele animal. Agora, no caso dos cultos religiosos de matriz africana que utilizam este rito sacro, olha-se com um olhar baseado no nosso racismo epistêmico. É essa a única explicação. Temos que avançar, porque construir uma sociedade justa, livre e solidária é necessário e urgente que aprendamos a conviver com outros tipos e outras formas de saberes que não os nossos próprios. Temos que olhar para o mundo também através do olhar do outro. É só com essa mensagem que eu encerro aqui a minha participação. Espero ter contribuído um pouquinho para o esclarecimento. Obrigado. Super importante as colocações. Eu queria falar que, não sei se o doutor teve conhecimento do evento, mas esse evento começou às 9 da manhã. E ele foi, a nossa comissão e a OAB, ela tem a preocupação de atuar preventivamente no combate à intolerância. Quando o doutor falou das escolas, da educação, a gente tem essa preocupação, esse cuidado de modificar o futuro através da prevenção, porque todas as atrocidades que aconteceram, elas aconteceram em nome de Deus, né? Curiosamente, elas acontecem e legitimada por um poder em exercício, que é a nossa preocupação de não misturar religião, né, com poder público. São coisas que têm que andar distintas, têm que ser separadas. E a nossa prioridade aqui de manhã foi trazer isso para as crianças, para trabalhar não só remediativamente, mas preventivamente, porque tudo que acontece pela ignorância, no sentido literal da palavra, que é a falta de diálogo, a falta de conhecimento, né? A gente só critica ou demoniza, como acontece com a religião de matriz africana, e trata dos cultos e dos sacrifícios dos animais da maneira que a gente escuta sendo tratado e das agressões que a gente vê se perpetrando, porque as pessoas que falam, geralmente, elas não têm nenhum conhecimento, elas são leigas. Então, tem que existir a troca, o respeito e o diálogo, né? E o judiciário ele tem que trabalhar também nesse sentido, junto com a gente, também pela falta de conhecimento, a gente está buscando trabalhar junto ao judiciário, como a doutora Paula falou, nós trouxemos aqui o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, para que a gente consiga, a Priscila ela escreveu um livro justamente tratando dessas decisões que são divergentes no judiciário. Um trata de um jeito, o outro trata de outro, e são casos que têm que ser visto mesmo com maior rigor, porque como o doutor Jaime falou, são casos de terrorismo. Você não poder exercer sua fé, você ser violado na sua dignidade, está sendo praticado ali um terrorismo, você tem medo. A menina no depoimento de manhã, do documentário da menina Kailane, ela fala, eu tenho medo de vestir branco. Como é que você pode ter medo do exercício da sua fé? Como é que no Estado democrático de direito você pode viver aterrorizado? Então a gente não pode permitir isso em nenhuma religião. A gente tem que estar atento e ser solidário a todas, porque hoje são eles, amanhã pode ser uma outra religião qualquer e a gente acha que não vai atingir a gente pessoalmente e acaba sendo atingido. Eu queria pedir agora para a doutora Priscila falar um pouquinho do livro e explicar o trabalho dela através do livro, que eu acho super importante. Boa tarde a todos. Eu coloquei no slide, aí já apareceu. Obrigada. Bom, primeiramente, cumprimentos a todos da mesa. É um prazer uma honra dividir a mesa com vocês. Boa tarde, Proteia.
Eu acho muito importante estarmos hoje reunidos com o procurador federal, com deputados, com o vereador, pessoas que atuam na política, no judiciário, porque essa aliança ela vai além da doutrina, né? Eu que sou acadêmica do direito, eu acho que cada vez mais é preciso essa aliança da doutrina com a prática, com pessoas que possam levar isso, principalmente pessoas que atuam no legislativo. A importância é urgente, né, do tema. E agradeço também à comissão que passei a integrar, a Comissão de Combate à Liberdade Religiosa, com o convite da Paula e da Guiomar, agora eu sou um membro da comissão. E ressaltar a importância do trabalho dessa comissão em tão pouco tempo de existência. A comissão ela começou em outubro do ano passado, não é isso? E já tem feito muita coisa, como vocês puderam ver pela prévia que as meninas apresentaram, tudo que vem sendo feito. Eu vim apresentar um pouco para vocês, falar sobre o meu livro. Para me apresentar direito, eu sou Priscila. Atualmente eu sou doutoranda em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio. Eu sou especialista em liberdade de expressão, liberdade religiosa e novas tecnologias. E a minha dissertação de mestrado ela foi basicamente uma reunião de jurisprudência e doutrina brasileira, comparando com o sistema estrangeiro, na Europa e nos Estados Unidos principalmente, para ver como que estava a nossa formação de opiniões de jurisprudência, de decisões consolidadas sobre o assunto da liberdade religiosa e do discurso de ódio contra as religiões. E por isso o livro é chamado Contra a Religião, lançamento pela editora Juruá. E basicamente eu venho apresentar para vocês quais são as principais problemáticas que eu trato no livro. Bom, a temática da liberdade de expressão lato sensu, ela já é complicada no Brasil. Ela é muito complexa. Atualmente, reconhecemos esse direito amplamente e também reconhecemos que ele tem limites. É um consenso, praticamente. Em toda decisão judicial, veremos toda decisão judicial sobre liberdade de expressão, qual seja o tema, veremos o juiz dizer: liberdade de expressão é um direito muito importante, mas não é absoluto. Mas o que quer dizer ele não é absoluto? Quais são esses limites? Quais são os recortes da liberdade de expressão? E o tema ele não fica mais fácil, na verdade ele fica mais difícil quando falamos dos limites sensíveis que falam do discurso de ódio e da religião. E isso para mim é alarmante, porque essa confusão ainda de não saber esses limites na seara da liberdade religiosa e na questão do discurso de ódio, não termos parâmetros para a definição clara desses limites da liberdade de expressão é um risco, porque normalmente aqui no Brasil vemos o discurso de ódio como um crime. E crime, aqui como a maioria da plateia diria que é formada de juristas, o crime ele deve ser aplicado estritamente em situações definidas. E quando não temos esses padrões muito definidos, a gente abre espaço para que o juiz, no caso concreto, analise de acordo com suas convicções pessoais. E isso que tem sido feito. Importamos aqui, muito se ouve falar no Brasil, que se aplica muito o sistema do direito civil constitucional, importado diretamente da Itália. E esse direito civil constitucional, não que ele seja um problema, a doutrina é muito boa, mas ele é mal aplicado, porque justamente esse sistema da ponderação ele é muito usado na ferramenta por alguns juízes que tentam fundamentar as suas decisões de acordo com suas convicções pessoais. E por isso é um problema. Aqui eu mostro uma pesquisa feita pelo Pew Research Center, que é um centro de pesquisa quantitativa dos maiores 25 países mais populosos do mundo, o Brasil está entre eles, e mostra que
Na vertical a gente vê as hostilidades sociais, enquanto na horizontal a gente vê a repressão pelo Estado nas religiões. E essa pesquisa ela foi feita entre os anos 2007 e 2014. Mas a tendência continua a crescer. É que esse estudo, como ele é feito mundialmente, ele demora mais para ser atualizado. Em 2007, se localizamos o Brasil, ele está lá embaixo, na hostilidade em 2007, na hostilidade social, quanto na repressão estatal de liberdade religiosa. Está até numa posição boa, comparado a outros países que sabemos que são mais sensíveis, como a Índia, né, que são mais sensíveis com questões religiosas. A Rússia, a França, que tem uma questão muito sensível quanto à questão da laicidade, né, e recebendo muitos refugiados. Então, o choque cultural é bem maior. Então, apesar do Brasil estar numa posição simples, a comparação com os países que estão sendo comparados são mais sensíveis. Então, tenhamos isso em mente. Mas aí vemos para 2014, o próximo slide, agora já mudou para 2014, o Brasil sobe. A repressão estatal de intolerância religiosa não aumentou muito, mas a hostilidade social teve um significativo aumento. E isso é alarmante. Isso foi em 2014, como eu disse. Agora, em 2018, esse número não para de crescer. Cresce exponencialmente e assustadoramente pelo grau de denúncias que a gente tem de intolerância religiosa. E, por esse motivo e outros acontecimentos recentes, tanto nacionais quanto mundiais, me fizeram começar a estudar esse tema no mestrado. Alguns temas assim que podemos mencionar. O retorno da representação religiosa na política é uma discussão, né, que aparece hoje em dia, que está em voga, por isso a volta da discussão da religião. Inúmeros terreiros depredados, e aí, como viemos falar, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com isso, com invasões e depredação. Não que outras religiões não sofram, há episódios com católicos e, enfim, com o judaísmo também, mas destacamos nessa seara as religiões de matriz africana porque acontece com mais frequência. A polêmica que teve na parada gay de 2015, em que uma transexual se crucificou numa performance, né, contra a hostilidade LGBT, e isso tudo também entrou em voga, se pode ou não pode, quais são os limites da liberdade de expressão, fora os choques culturais e religiosos com os problemas que vivemos hoje dos refugiados, a globalização, a aproximação cultural e, né, toda essa questão de obrigatoriedade de conviver com o diferente. O Dr. Jaime já pincelou aqui muito bem, falando que a nossa estrutura, a nossa herança, né, histórica, moderna, a nossa modernidade, ela é pautada por uma herança essencialmente cristã, né, por conta das nossas origens estatais, a nossa união passada entre Estado e Igreja e tudo mais. Isso moldou até hoje o nosso conceito de liberdade. Muitas vezes, equivocadamente, aplicamos ainda hoje, ainda que a legislação ela seja mais adequada, o nosso pensamento ele ainda é atrasado. Então, muitas vezes vemos como liberdade religiosa, pensamos na liberdade religiosa de religiões essencialmente cristãs, que são as mais conhecidas. E isso explica, em grande medida, os problemas que temos sofrido em lidar com as religiões diferentes, né? A exemplo da religião de matriz africana, o judaísmo. Inclusive, uma pesquisa recente que eu fiz, eu vi que cresceu 200% a inscrição, a criação de sites neonazistas no Brasil. Isso é muito assustador. Então, a influência da internet também tem propagado, isso é importante dizer, que a influência da internet tem sido
muito importante, né, muito expressiva nessa questão da propagação do discurso de ódio e da intolerância religiosa, hoje em dia, e nos faz esquecer que a pluralidade religiosa, né, o nosso conceito de pluralidade religiosa, na verdade, não é o favorecimento de nenhuma religião. Aliás, isso seria um tipo de intolerância. Então, a pluralidade ela deve respeitar qualquer tipo de religião e o exercício dessas religiões. E quando se fala em crenças pessoais, isso vale também para religiosos com relação a outros religiosos. Porque hoje em dia também está muito em voga o discurso de ódio promovido por um religioso contra outro. E quando falamos das crenças pessoais, existem algumas teorias clássicas. Eu, como uma acadêmica, estudei muitas teorias clássicas do discurso de pessoas que defendem que devemos liberar qualquer discurso, porque a sociedade vai se autoajustar. Porque liberando qualquer discurso, mesmo os discursos de ódio, a sociedade vai acabar descobrindo o que é melhor para ela, vai reprimir socialmente e não através do direito os discursos de ódio e a verdade vai triunfar. Só que se a gente olhar para a nossa história, com todos os conflitos que já tivemos, o Holocausto, conflitos entre xiitas, sunitas, judeus, muçulmanos, essa problemática é tão sensível que realmente a gente deve deixar para a sociedade se autoajustar. A gente espera que a sociedade se autoajuste com guerras, com pessoas se matando em nome da religião ou contra a religião. E é assim que a gente espera que a sociedade se autoajuste? Eu acho que não. O social é muito importante, de fato. Como a gente falou, a prevenção é essencial, mas o direito tem um papel muito importante nisso. E a gente não deve deixar para a cabeça do juiz decidir quais são os critérios que esses casos devem ser decididos. E afinal, estou falando aqui que o discurso de ódio, então, ele deve ser reprimido pelo direito. Mas o que é discurso de ódio? Não é um conceito também de consenso, né? A liberdade de expressão, é importante dizer que ela só tem valor constitucional quando ela é apta a permitir algum discurso que seja, de certa forma, não, que as pessoas não gostem, né? Proteger discursos passíveis de serem rejeitados. Porque se todo mundo aceita aquele discurso, para que precisa de uma liberdade de expressão, certo? A liberdade de expressão, então, só adquire valor constitucional se ela protege discursos polêmicos, críticas difíceis. Realmente, ela está aí para isso. Só que, para proteger também uma minoria, né? Porque se a gente deixar, se não existisse liberdade de expressão, a gente não permite que as minorias falem. Só que também, por outro lado, se a gente não traçar os parâmetros dessa liberdade de expressão, a própria sociedade vai reprimir as minorias, né, por uma regulação natural. Então, é preciso essa ponderação. A definição mais repercutida de discurso de ódio é aquela elaborada pelo Michael Rosenfeld, que diz que é qualquer fala ou símbolo, não necessariamente só fala, né, ou símbolo proferido para promover o ódio baseado na raça, religião, etnia ou nacionalidade. Ou seja, todo aquele discurso ou símbolo que diminui aquele grupo social em razão das suas características, tentando desqualificar a sua identidade como grupo. E o principal que diferencia a mera ofensa de um discurso de ódio, porque a ofensa, eu disse, a liberdade de expressão, ela pode defender a ofensa. A ofensa pode estar abarcada pela liberdade de expressão, mas o discurso de ódio não. E a principal ofensa é essa: promoção da violência e degradação da identidade de um grupo. Isso é discurso de ódio. E no mesmo sentido do que eu estou falando, estão os estándares internacionais. Scandem Principles, no artigo 19,
trata da liberdade de expressão no Pacto de Direitos Civis e Políticos, numa reunião de 9 países, entre eles o Brasil, criando sistemas, estándares para a aplicação da liberdade de expressão, dos limites da liberdade de expressão. No mesmo sentido, o Rabat Plan of Action, que é um relatório de conclusões e recomendações tanto legislativas quanto jurisprudenciais sobre discurso de ódio, realizado pelo Alto Comissário das Nações Unidas de Direitos Humanos, estabelece alguns parâmetros. O primeiro deles, ele fala que os estados não deveriam promover leis proibitivas da blasfêmia. E a blasfêmia, não sei se aqui muitos sabem, ela realmente já vem sido abolida ou já foi abolida há muito tempo na maioria dos países. No Brasil já foi abolida há muito tempo. Isso não quer dizer que não devemos trabalhar a blasfêmia no âmbito do respeito social. Isso só quer dizer que ela não deve ser reprimida pelo direito através de uma lei. A diferença da blasfêmia, por exemplo, com o discurso contra-religioso, é que a blasfêmia ela ofende diretamente o divino. Normalmente são obras, filmes, tem muitos casos de blasfêmia assim, obras e filmes que retratam ou ridicularizam a figura religiosa. Por exemplo, colocam Jesus numa situação engraçada, colocam santos nessa situação, mas não descriminalizam essencialmente o grupo religioso. Percebem a diferença? Enquanto no discurso de ódio há uma violência e diminuição da identidade do grupo do religioso, na blasfêmia há uma afronta ao divino. E não, em tese, não haveria essa proibição da blasfêmia. Alguns outros critérios para a identificação de discurso de ódio seria o contexto, a importância do contexto. O contexto importa muito. Se tem uma questão política por trás, por exemplo. O status do prolator do discurso. Se o discurso ele tem repercussão suficiente, se ele influencia os ouvintes. Porque, às vezes, o discurso ele não tem influência, as pessoas não ligam para ele, não tem impacto social. Então, talvez valha a pena não tratá-lo como discurso de ódio para que ele não tenha a repercussão. Porque se o combater um discurso se faz necessário às vezes quando ele tem voz. Quando o discurso já é pequeno e ninguém liga para ele, às vezes não vale a pena dar atenção, porque você dá maior repercussão a esse discurso que ninguém estava dando atenção antes. Isso acontece muito. A intenção do prolator também é importante para a definição do discurso de ódio. É preciso ter intenção de ofender, de descaracterizar a identidade de grupo. O conteúdo, né, o grau da provocação, a natureza dos argumentos, a extensão do discurso, como eu falei, o público atingido, o tamanho da audiência, e a iminência do discurso, se ele está próximo das ações, que é o que eu disse sobre a intenção de criar uma violência ali. E a fim de testar essa aplicabilidade desses estándares internacionais, eu fiz 2 experimentos sociais que estão no livro. Eu citei 2 casos, uma vinheta criada, inspirada em alguns casos reais de intolerância religiosa que aconteceram. E uma delas eu coloquei um religioso proferindo discurso de ódio contra outro religioso, uma ofensa ou discurso de ódio contra outro religioso. E em outro caso eu coloquei um ateu contra um religioso. E as religiões são trocadas no primeiro caso, uma contra a outra. E no segundo caso o ateu contra o religioso. E para cada uma dessas vinhetas, para cada grupo que eu distribuí para grupos diferentes cada caso, eu fiz a mesma pergunta. Isso é discurso de ódio? E que tipo de repressão o direito deve dar? Repressão civil ou penal, caso você entenda que isso seja discurso de ódio? E para alguns grupos de cada caso desses, eu dei o apoio dos estándares internacionais, um apoio de texto dos estándares. E para outro grupo eu não dei apoio nenhum. A pessoa ia julgar de acordo com a cabeça dela. No resultado, participaram da pesquisa 210 profissionais e estudantes do direito, então só pessoas da área do direito, entre 18 e 61 anos. E os resultados principais foram que os religiosos tendem a condenar 2 vezes mais que os não religiosos, né, entendendo aquilo como discurso de ódio,
e que quando a pessoa tinha os critérios como base, ela tinha maior clareza para diferenciar quando se trata de uma ofensa que pode ser permitida pela liberdade de expressão e de um discurso de ódio que deve ser reprimido. Mas como eu vou mostrar para vocês, essa falta de critério acontece muito nos nossos casos, né, do dia a dia. Só trouxe apenas 3 casos aqui para mencionar e fechar a minha apresentação, só para trazer um exemplo. No livro tem muito mais. O primeiro deles é o caso mais conhecido aqui no Brasil, e por isso a escolha dele para mencioná-lo aqui ficou o caso conhecido como Elvang, que foi o único de discurso de ódio de religioso que teria chegado no STF até então. Nesse caso, foi uma publicação de um livro caracterizado como antissemita, e foi decidido por quase unanimidade entre os ministros que deveria haver como uma condenação e que aquilo deveria ser encarado como discurso de ódio. Sem adentrar na questão do resultado, que eu acho que até foi certo, mas sem entrar se o julgado está certo ou errado, a questão que a gente deve prestar atenção é que os ministros quase todos discordam na fundamentação. É assustador. 11 ministros, na maioria, concordando com o resultado, mas quase nenhum deles concorda com o fundamento jurídico da sua decisão. E muitos, por exemplo, argumentam que a decisão ela tem que ser fundamentada porque o judaísmo é reconhecido como raça, em razão de algumas características de ancestralidade. O judaísmo ele pode ser passado por herança, não necessariamente por conversão, como nas outras religiões, então haveria uma identificação de raça ali, né? Como, por exemplo, religiões de matriz africana também pode ser entendido como uma questão de raça, e por isso o termo racismo religioso. Outros simplesmente passaram por cima dessa questão da análise da raça. E observem que o artigo que fundamentou a condenação foi sobre racismo. Mas outros ministros simplesmente passaram por cima dessa discussão de raça, dizendo que o judaísmo era apenas uma religião. E alguns condenaram, outros absolveram, e enfim. Outros olharam apenas para a ponderação, a volta da ponderação que eu disse, entre a liberdade de expressão e liberdade religiosa. Mas veja bem, eles não usaram nenhum critério para essa ponderação, apenas diziam: a liberdade de expressão é um direito muito importante na nossa sociedade, mas ele não é absoluto e deve ser ponderado com a liberdade religiosa e, portanto, eu decido que a condenação. Isso para mim não é uma decisão vazia de conteúdo jurídico, né? Como eu disse, eu não estou criticando o resultado, eu estou criticando a fundamentação do juiz. E, além disso, o STF não respondeu questões muito importantes que ele poderia ter decidido nesse caso. E o detalhe, o acórdão tem mais de 500 páginas. E não houve não houve concretude de raciocínio jurídico ali. E as decisões que não foram decididas são, por exemplo, é proibido ter uma editora que publica livros antissemitas, é proibido publicar livros antissemitas, ou ser autor de um livro antissemita. Por que a minha dúvida? O autor que foi condenado nessa ação, o autor do livro, né, no caso não o autor da ação, o autor do livro que foi condenado nessa ação, ele era dono e escritor do livro em questão. Mas aí a editora dele tinha outros livros, ele era dono da editora e autor desse livro. Mas a editora dele tinha outros livros com outros autores de conteúdo muito parecido e essas pessoas não foram sequer processadas e condenadas. Ele foi o único. Então a gente fica sem saber qual seria o critério. Se autor de um livro antissemita ter uma editora ou publicar o livro. Eles nem mencionam essas questões. Eu esqueci de passar o slide. Essa é a capa do livro O Vermelhinho, que foi a questão, né? Ele saiu de circulação. Outra questão polêmica, que essa não está no meu livro, porque aconteceu depois do lançamento dele, mas eu vou mencionar brevemente, porque é interessante.
o caso do Queer Museum, que muita gente deve se lembrar porque foi recente, ano passado, que trazia obras ofensivas de inúmeros tipos, né, inúmeros temas, mas eu vou me ater à questão religiosa, porque eles traziam obras de ofensa religiosa, né? E o caso, ele se aproxima muito da blasfêmia, né? Que vemos que a princípio estaria abonada no Brasil, que não estaria em vigor, revogada. O caso, ele gerou muita polêmica social, que diziam que não deveria ter o Queer Museum. E, novamente, não estou fazendo juízo de valor se deveria ou não, se eu concordo ou não com as obras. Mas a questão é que, juridicamente, eu não vejo fundamentos jurídicos para que aquele museu pudesse parar de operar. O que há, e aí eu faço um ponto, é que quando há uma discordância social muito forte de determinado tema, e aí entramos na questão da discussão sobre o respeito na blasfêmia, que eu disse que socialmente ele pode ser reprimido, mas não juridicamente, é totalmente plausível e é totalmente benéfico para a sociedade que a sociedade faça boicotes e faça críticas ao que ela não concorda. Porque isso também é uma forma de exercício da liberdade de expressão. Entendem aqui? Às vezes o direito não tem ferramentas jurídicas para atuar sobre a questão, mas a sociedade faz uma representação e uma repressão maior do que o direito poderia fazer. E aí o boicote e a crítica e tanto a aclamação para ter uma classificação indicativa no museu são totalmente cabíveis, como aconteceu no caso, né? E o último caso que eu trouxe, que aconteceu muita repercussão e que foi tratado de forma diferente em 2 instâncias, foi o caso conhecido como Santa Blasfêmia, que também trata sobre essa questão de blasfêmia e discurso de ódio, o que seria um, o que seria outro. Trata-se de uma artista, não me lembro o estado do Brasil que ela é, mas enfim, ela pegava essas esculturas de gesso, comprava as esculturas de gesso de santos e fazia uma espécie de pop art, pintava as esculturas de gesso de santo como Frida Kahlo, super-heroínas, e enfim, Malévola. E tinha algumas mais polêmicas, acho que tinha uma de Diabinha, tinha outras assim mais, eu só coloquei essas mais suaves. Em liminar, tanto em liminar quanto na sentença de primeira instância, ela foi proibida de comercializar as obras. E aqui eu ressalto novamente para a justificativa do juiz. Ele não cita nenhum artigo jurídico, ele só fala: temos que ter ponderação entre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Ok, então proíbo a comercialização das obras. E ela foi condenada, se ela comercializasse essas obras, ela seria condenada a uma multa de R$50 mil. No TJ... foi em Goiás, tá anotado aqui. No TJ de Goiás, o acórdão recentemente proferido foi permitido por unanimidade que ela comercializasse as obras. E aí que está a minha questão. Os juízes, qual é o parâmetro do juiz? É uma convicção interna, puramente interna? Quais são os parâmetros jurídicos? E daí a minha motivação para escrever esse livro. Por isso eu fiz toda esse fundamento e essa defesa pela criação de standards quando não há uma legislação própria e adequada para isso, que oriente o juiz, que haja pelo menos critérios e formação de standards pela doutrina para que auxilie o juiz nesse caminho da definição do que é discurso de ódio proibido e em que medida pode haver uma ofensa e até onde ela pode ser permitida. É basicamente isso. Obrigada. Obrigada, Priscila, pela sua contribuição. E que, de verdade, resumindo o que a doutora Priscila quis dizer, é que não existe parâmetro, não existe
não existe critério e que os atos de intolerância vêm sendo julgados de acordo com a convicção de cada juiz, e um classifica de um jeito, o outro fundamenta de outro. E o papel agora, eu queria pedir para o deputado Átila Nunes falar, isso não é diferente na esfera policial. A gente tem sofrido com a discricionariedade, bastante, com a discricionariedade, com a capitulação, que na verdade é para ser dada pelo MP, mas na hora que chegam nas delegacias, os inspetores não são nada preparados para classificação, para capitulação do crime, e acabam colocando isso de uma maneira bastante confusa, o que atrapalha, às vezes, as vítimas a darem prosseguimento e acabam desistindo no meio do caminho. O deputado está trabalhando num projeto muito importante de criação, brigando para a criação de uma delegacia especializada no caso, e ele vai falar um pouquinho disso para a gente. Por favor. Bom, boa tarde. Boa tarde, doutora Guiomar. Boa tarde a todos os membros da mesa, meu colega Flávio. Boa tarde a todos, Priscila, Paula, Jaqueline, enfim, todos vocês aí, meu querido Jaime Metropoulos. Decorei seu sobrenome, hein, Metropoulos? Hein? Era uma sopa de letrinho no início, mas é mais fácil do que eu imaginava. Eu vou pedir, antes de qualquer coisa, apenas uma observação rápida. O meu filho foi secretário de Direitos Humanos até o mês passado. E ele teve um embate dentro dessa linha que o Flávio abordou. Eu queria que desse uma palavrinha rápida sobre isso, porque eu também vou ser bem rápido por causa do adiantado da hora. Né? Alô? Tá ruim. Se tiver, troca aqui. Pegou? Pronto. Bem, boa tarde a todas e a todos. Muito rapidamente, para ser bem objetivo. Nós, à frente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, nós tivemos diversas pautas. Uma das pautas foi justamente a questão das imagens que hoje estão de posse da Polícia Civil. E essa é uma causa que já vem se arrastando já há alguns anos, e eu tenho que aqui, em público mesmo, apesar de ter feito diversas parcerias com a Secretaria de Segurança e mais especificamente com a Polícia Civil, quando se trata do assunto dessas imagens, desse acervo, não encontramos boa vontade por parte da instituição. Esse é um testemunho que se faz necessário. Eu tive presente em reunião, inclusive com o Dr. Jaime, né, e a gente também com a própria Mônica, né, superintendente do IFAM, que foi até na casa dela, né, foi no IFAM, né, ou seja, foi no próprio instituto, onde nós pudemos ter a total certeza de que ali existe muita resistência com relação a esse acervo. Eles insistem em manter o acervo no museu, apesar do museu estar fechado, mas eles insistem em ter também a posse. O que nós conseguimos avançar junto com a Secretaria de Cultura era para que o acervo fosse encaminhado para o Museu do Ingá, para que ele inclusive pudesse ser restaurado e também que pudesse ser feita toda a classificação desse acervo de forma correta, mas na prática os próprios termos colocados pelos responsáveis pelo museu eram termos que nós não concordamos lá na polícia, lá na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, entre eles dizendo que a posse continuaria sendo da Polícia Civil, né, o que já vai contra, né, todo o movimento. E por último, que eu acho também que foi muito simbólico, era no momento que eles colocam no termo a ser assinado, que assim que o museu tivesse de novo em condições de portas abertas, que ele seria retornado para o Museu da Polícia Civil, que definitivamente não é o interesse da sociedade. Então eu estou aqui dando esse testemunho, dizer que, infelizmente, encontro muita dificuldade em todas as reuniões, fiz diversas reuniões, o que é muito curioso, inclusive na época o representante da Polícia Civil, que na época era o Leba, ele se manifestava positivamente pela transferência desse acervo, mas na prática a própria instituição fazia um movimento para dificultar ao máximo para a entrega, né, a devolução para a sociedade desse acervo. Então acho que esse testemunho só se faz necessário. Eu sei que existem diversos agentes que estão nessa luta,
a própria OAB aqui, né, vem se colocando bem parceira nessa causa, e mais que eu entendo, né, e agora talvez seja uma oportunidade, uma vez, eu estava até conversando isso, né, doutor Jaime, nós estávamos conversando uma vez que agora a Secretaria de Segurança ela vai diretamente de responsabilidade do governo federal, talvez seja uma oportunidade para encontrar um ambiente menos corporativista nesse sentido e fazer com que esse acervo finalmente possa ser entregue para a sociedade. Esse trabalho é um trabalho que é interessante porque, ao mesmo tempo que o Poder Legislativo, né, e o Flávio está ali, né, Flávio, capitaneando isso de uma maneira brilhante, juntando agora com a Ordem dos Advogados do Brasil, com esse procurador extraordinário, de quem eu sou fã, que é o Jaime Metropoulos, e agora a comissão imbatível aqui da OAB, sob o comando da Guiomar Mairovitch, eu não tenho a menor dúvida que nós consigamos determinadas vitórias nesse campo. Em matéria de legislação, nós cercamos praticamente tudo no estado do Rio de Janeiro. Tudo, né, doutora Priscila? Temos o Estatuto da Liberdade, temos o Conselho Estadual, tem tudo que a senhora imaginar. Temos uma lei aprovada da Delegacia de Crimes Raciais e Combate à Intolerância desde 2011, acreditem se quiser, 2011, né, que sofremos lá. Meu Deus do céu, o Flávio ainda não era deputado, Flávio, mas tem noção do que a bancada religiosa combateu isso? Uma coisa de maluco, quer dizer, como é que alguém pode ser contra uma delegacia de crimes raciais e combate à intolerância? Até mesmo porque a delegacia ela não se restringe apenas à intolerância religiosa. Né? Nós temos crimes raciais, homofobia, e vai por aí afora. E nessa luta, Flávio, que é meu colega, né? Não é nós somos de partidos diferentes, mas nós convergimos em muitos pontos de vista, principalmente em relação à liberdade. Eu prestei muita atenção no que a doutora Priscila falou. Sabe o que eu me lembrei, doutora Priscila? Em 1900 e vovô garoto, que eu não me lembro mais, 80 e tal, 85 talvez, um auto-intitulado bispo da Igreja Universal chutou uma santa na televisão. A senhora ainda devia ser muito jovem, mas isso ecoou, teve uma repercussão muito grande, tal, etc. Não deu em nada. A Igreja Universal pegou o sujeito, mandou lá para a África como missionário, né? E no final o sujeito não aconteceu nada com ele, etc. Ele chutava a santa. Eu acho que ele foi condenado. Eu não sei. Realmente eu não sei se ele foi condenado ou não. Mas se aquilo foi blasfêmia ou não foi blasfêmia, e aí vem o negócio da liberdade de expressão, etc. Mas é claro que aquilo foi vilipêndio religioso, né? Eu vou ser breve, mas eu não podia deixar, doutora Guiomar, de dar os parabéns, Jorge Santana. Você e os outros dois são produtores, aí são 3, né? Campeões. Vou publicar, se você me permitisse, no Facebook para meus irmãos de crença, né? Sou nascido, criado dentro da Umbanda, né? Da minha família toda, sempre umbandistas. Minha avó era uma negra extraordinária de Niterói, terra do Flávio, dona de terreiro. E meu pai foi o primeiro deputado eleito pelos umbandistas no Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara, e a gente, evidentemente, acabou se apaixonando, envolvendo, família, e isso foi a nossa vida. Só que quando eu era menino, a perseguição partia da polícia. Essa mesma polícia que não quer defender as imagens, que não quer devolver as imagens. Ali eu acho que também tem um pouco de, não só o corporativismo que meu filho se referiu, mas também para justificar ali o emprego, o cargo em comissão de cidadão que está lá, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, o museu basicamente é composto pelas imagens, mais por uma meia dúzia de bobagens e tal, que não justifica ter o museu da polícia, né? Então, é uma doideira. Museu do Ministério Público, museu da OAB, museu não sei de quê, museu. Então, isso não tem sentido isso daí. Absolutamente nenhum sentido. Né? E vamos ver se esse general que está aí à frente da Secretaria de Segurança seja sensível ao apelo de todos nós. Né?
Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Eu devo conhecer, eu não sei, perdi noção, mas eu acredito que eu conheça para mais de 4 ou 5 mil terreiros de Umbanda e Candomblé na minha vida. Só no sábado passado eu fui a 10, cheguei de madrugada. Essa é a minha vida, final de semana é essa a minha vida. É assim tem sido desde que eu era menino. Eu era muito garoto, doutora Guiomar, e a polícia perseguiu os terreiros, eu me lembro bem disso. Meu pai tinha um carro americano grande, um Hudson, e eu dormia no banco de trás, e ele e minha mãe estavam procurando terreiros. Os terreiros eram meio escondidos, e ele desligava o motor do carro para ouvir os atabaques. Né? Daí ele falava assim, Bambina, é por ali, aquele terreiro era por ali. Ele ia aos terreiros e tal, e me arrastava. Eu tinha que acordar, não podia ficar no carro, e ficava dormindo e tal. Eu me lembro bem disso. Mas o problema maior era a polícia. Tinha um delegado, Deraldo Padilha. Isso eu devia ter 4, 5 anos, eu não me recordo mais. E esse era mau igual um pica-pau. Esse era mau igual um pica-pau. Ele invadia os terreiros, quebrava os atabaques, levava os médios, dirigentes, presos, etc. Era uma outra época, nós estamos falando aí da década de 50, assim, 50 por aí. Depois veio outro delegado maluco, em 1960, mais ou menos, o Moacir Belot, que também foi na mesma linha. Mas eu dividiria a intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Eu não chamaria isso de intolerância religiosa. Porque depois se descobriu, olha o que é a história, né? Ô Flávio, você não tinha nascido, nem você, nem meu filho, né? Eu acho que a maioria aqui da mesa não tinha nascido, mas tinha um cardeal muito importante no Rio de Janeiro. Não tem ninguém mais velho aqui, caramba, nessa sala. Mas tinha um cardeal muito famoso chamado Dom Jaime de Barros Câmara, que era o que hoje é o doutor Ani Tempesta, que encheu de passagens aéreas e viagens o tal delegado Heraldo Padilha, que não parava de ir à Itália, com a família, etc. Em contrapartida, o delegado, em cima dos terreiros de Umbanda. E só foi se descobrir isso há 20 anos atrás. Porque tudo vai aflorando as informações. Mas eu dividiria esse caso da intolerância religiosa. Eu não gosto muito dessa expressão intolerância, não. Eu vou confessar a vocês que eu não gosto. Mas ela está consagrada. Né? Porque não existe nada mais assim, sabe? Olha, você é do PSOL, então vou te tolerar, viu? Você é do Ministério Público Federal, então eu vou te tolerar, viu? A senhora da OAB tá bem, doutor. Eu vou te tolerar, vou te tolerar. A expressão não é boa, a expressão correta seria preconceito, alteridade, mas não é aqui que a gente vai mudar, o negócio está consagrado nacionalmente. Mas eu diria que nós temos 1980 em diante começa a Igreja Universal aqui no Rio de Janeiro. E quando eu falo Igreja Universal, eu não me refiro a evangélicos, porque eu divido absolutamente de forma madura, racional, essa história de evangélicos atacarem terreiros de Umbanda. Não são evangélicos. Não são evangélicos. Os verdadeiros evangélicos, principalmente das igrejas tradicionais, metodistas, adventistas, batistas, presbiterianos, não fazem isso. Jamais fizeram isso. Eu fui criado com crianças evangélicas, nós nunca tivemos problemas. Eles surgiram depois de 1980, com a ascensão do auto-intitulado Bispo Macedo, que desencadeou uma campanha de ódio que coloca uma campanha antissemita no bolso. Sendo que a campanha de ódio dele contra os umbandistas, e atingiu também à época os católicos, tanto que chutaram a santa na televisão, mas recuaram, porque evidentemente a Igreja Católica no Brasil ela tem muita força institucional, governamental, mas como os umbandistas e os candomblecistas não têm, ele na verdade usou uma estratégia de marketing para espraiar a sua seita no sentido de obter mais fiéis que pudesse tomar dinheiro. Eu estou dizendo, sendo objetivamente, me perdoe, doutora Guiomar, eu estou indo bem no âmago do problema da intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e provavelmente nós podemos dizer no Brasil. Você tem, e disse isso aqui certa vez, você tem um segmento, né, que utiliza
a expressão neopentecostal para ganhar dinheiro. Está claríssimo ali, você sabe exatamente quem é. Eu falo isso como... A senhora me perdoe, eu posso falar isso porque eu vivo isso, eu brigo com isso, 200 ações na justiça, fui o primeiro a processar o Macedo, mas eu sei exatamente onde está apenas a busca do dinheiro. E às vezes a busca do dinheiro é importante bater na Umbanda e no Candomblé. É uma estratégia isso daí, porque você precisa de um inimigo comum. O inimigo comum é a estratégia, a velha estratégia das ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, é ter um inimigo comum. Aqui o regime militar, e quem era o inimigo comum? Os comunistas. Quem é o inimigo comum da Igreja Universal? Da Igreja do Valdemiro e do R.S. Soares e do Malafaia? São os gays e são os umbandistas e candomblecistas, que são os representantes dos demônios. Aí a comunidade, toda ela muito simples, a maioria sem discernimento suficiente, amedrontadas, senhoras, senhores, viúvas, senhorinhas, elas amedrontadas acreditam nessa blá 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 e tomem dinheiro. Esse segmento ele já está definido. O que me preocupa é o segmento de fanáticos que é composto pelos tupiranis da vida. Vocês devem ter visto que é um louco totalmente, um desvairado fanático, que diz que Jesus vai voltar em 2070. Aliás, muito oportuno isso. Em 2070, poucos nessa mesa estarão vivos, pelos meus cálculos. É muito fácil você dizer que Jesus voltará em 2070. E diz que não é maçom, ele mistura o negócio de maçom, que Bíblia sim, Constituição não, como o doutor Jaime até se referiu. E esse grupo, ele é altamente violento. Ele é muito violento. Os seus membros, seus fiéis, são rapazes preparados fisicamente, pessoal de academia, encaram qualquer tipo de agente policial, encararam a guarda municipal, que a guarda municipal naquela noite lá em Copacabana era composta da guarda municipal da pesada, pessoal que sabe brigar, sabe lutar, sabe enfrentar. E eles enfrentaram a guarda municipal. As gravações, os palavrões do Tupirani, que xinga juízes, advogados, delegados, todos conhecem disso, porque isso está na internet. Esse grupo é o que mais me preocupa. Eu acho que é este grupo que coloca fogo no terreno. Eu tive agora em Nova Iguaçu, na semana passada, eles botaram fogo em tudo. Quebraram tudo e depois botaram fogo em tudo. Fogo, 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 fogo. Fizeram, e na parede algumas inscrições, etc., né, macumba, etc. Eu acho que esse tipo de ação, ela não parte dos espertos, dos que querem ganhar dinheiro com religião. Eu acho que parte dos fanáticos. Esses me preocupam. Aliás, o que mesmo me preocupa é aquele terceiro segmento, os verdadeiros evangélicos que ficam em silêncio. Eu não ficaria como um bandista se eu visse irmãos meus de crença cometendo arbitrariedade. Eu não ficaria. Ou vocês acham que eu não fico indignado quando eu vejo alguém utilizar o nome da Umbanda, do Candomblé, das suas entidades, traga sua mulher amada, sei lá, em 3 dias. Vovó Catarina das Almas, tenda mística, não sei de quê. Eu fico indignado com isso. Isso me revolta. Doutora Guiomar, eu tive 2 vezes no Museu do Holocausto em Jerusalém. 2 vezes. A segunda vez eu percorri mais devagar ainda do que da primeira vez. Devo ter demorado mais 2 horas. E quando vocês falam em museu, é fundamental realmente se resgatar, Jorge, a memória. Se a gente não tivesse o apoio extraordinário de procuradores da estirpe do nosso Jaime Metropoulos, se nós não tivéssemos o apoio dessas advogadas briosas da Ordem dos Advogados do Brasil, que estão à frente dessa comissão de combate à intolerância, se nós não tivéssemos o apoio de comunidades mais conscientes de que nós não podemos continuar vivendo esse ambiente, porque a tendência é crescer, como lembrou o Dr. Jaime, o crescimento foi de 56%, se me falha a memória, é isso? Não. 56% dos casos de intolerância religiosa. Ou alguém tem dúvida
que mais dia ou menos dia alguém vai morrer. É claro que vai morrer, é evidente. Jogaram uma pedra, o meu filho viu lá na Secretaria de Direitos Humanos, não era pedra não, era um paralelepípedo desse tamanho numa senhora que estava vestida de branco, em Nova Iguaçu. Né? A menina Kailane agredida porque também estava de branco. Meninas que estão vestidas de branco são arrancadas do ônibus por fanáticos. As criancinhas no colégio, hoje, em pena que eu perdi de manhã, mas eu vou assistir na TV OAB, as crianças nos colégios municipais são divididas em grupos. Nós somos cristãs e vocês são os outros. Eles não consideram nem católico cristão, porque não segue a mesma Bíblia, não sei o quê, etc. E o que nós estamos criando? Se a gente não intervir nisso, se a gente, de alguma maneira, não nos pronunciarmos, fazer alguma coisa, isso vai crescendo. E, à medida que isso vai crescendo, você vai dividindo a sociedade. Entre evangélicos, não evangélicos, cristãos e não cristãos, e não sei o quê, não sei o quê. E você vai dividindo a sociedade. O que falta mais agora? Vamos lá. O gueto de Varsóvia? É isso? Está faltando? Vamos lá. Pode ser que sim, né? Ou talvez a gente começar a colocar aqui no braço, né? Já que não vai botar a estrela de Davi, então podemos colocar o quê? O símbolo da Umbanda, né? O símbolo do Candomblé, quem é cristão e quem não é cristão. Carros são riscados porque tem um adesivo de São Jorge. O que é isso? Esse é o fanático. Não é o esperto. Porque o esperto vê isso tudo de forma divertida. O negócio dele é dinheiro. Mais aviões, mais helicópteros, mais poder, mais mídia, mais rádio, mais televisão. Mas o fanático, ele me preocupa. E o número de fanáticos está crescendo. Porque são pessoas fáceis de você convencê-las de que o demônio existe. De que o inferno existe. São pessoas muito humildes. E ela te vê passar de branco assim, isso aí deve ser o demônio. Pau! Joga a pedra. E se ele for preso, se ele for detido, e por isso eu estou brigando pela delegacia de combate à intolerância, se ele for detido, ele provavelmente vai dizer, não joguei a pedra assim porque ele cultua o demônio lá, ele que carrega guias no pescoço. O pior é que ele vai responder isso. Ele verdadeiramente vai responder isso. Porque tem aquela lavagem cerebral. E quem faz a lavagem cerebral é tão fanático quanto ele. O Brasil está se transformando? Não. O Brasil hoje é um país composto por intolerantes. Essa história de que o brasileiro é bonzinho, é doce, é afável, é verdade. Mas também aqui dentro desse país nós temos núcleos, nichos de muito ódio religioso. Dividiram o Brasil. O Brasil hoje é um país dividido. Então eu queria, encerrando a minha fala, agradecer. Quero agradecer muito a doutora Guiomar. Doutor Jaime, eu não sei o que fazer para... Minha gratidão ao senhor. Teve um juiz que, não sei se vocês sabem, graças ao doutor Jaime, um juiz que, num episódio, dizendo... Hein? Era para tirar um vídeo da internet. 16 vídeos da internet, que, enfim, eram blasfêmia, ou seja o que for, mas, enfim, eram ofensivos, e o juiz despachou dizendo que o Umbanda, o Candomblé não eram religião. Olha só, hein? Que juiz poderoso, hein? Ele agora virou antropólogo, né? Entre outras coisas. E foi graças a um companheiro nosso, Márcio Jagum, lá da Secretaria de Direitos Humanos, que trabalha na equipe do Átila. Nós fomos ao Dr. Jaime. O Dr. Jaime pegou aquilo ali na mão. Nunca perguntei, nem quero saber a religião do Dr. Jaime Metropoulos. Teoricamente, pelo sobrenome grego, deveria ser da Igreja Ortodoxa, né? Teoricamente. E o Dr. Jaime aplicou rigorosamente o que diz a lei e o juiz se retratou. Não foi algo parecido, né? Que eu saiba, não. Foi, não. Ele deu um outro despacho. Deu. Ele voltou atrás. Foi sim. O juiz voltou atrás já graças à atuação do Ministério Público Federal. Nos cabe, respeitando cada um a sua religião, até porque Deus não tem religião, então fica muito complicado, né, doutora? Né? Não tem, muito complicado. Saber que nós estamos todos do mesmo lado.
No fundo, nós estamos do mesmo lado. Né? O objetivo comum o objetivo comum é esse mesmo. Eu entender a sua, você entender a minha, ou não entender, ou ficar batendo boca sobre religião, porque nunca dá certo. Se eu ficar conversando com o Flávio sobre política, sobre o ponto de vista ideológico, provavelmente a gente vai ficar assim 3, 4 horas, né? 10 chopes depois, provavelmente a gente não chegou a conclusão alguma, né? Porque são tantas as variáveis. A mesma coisa é futebol, mas as faces do fanatismo, elas existem há séculos. Vão continuar existindo? Sim, é claro que vão continuar existindo. Mas cabe às sociedades modernas intervirem para que esse fanatismo não crie frutos. Você vê que 50 anos depois da Segunda, 60 anos depois da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, os grupos neonazistas estão mais vivos do que nunca. Muito obrigado a vocês e tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Eu queria aproveitar o gancho aqui do deputado só para dizer o seguinte, que a gente tem que ter o cuidado para não julgar as religiões por uma pessoa só, né? Fanatismo, a gente não pode esquecer, existe em todas as religiões e existe até em quem não tem religião, né? Que se acha no direito, que não tem uma crença de ofender a quem tem. Então, assim como no islamismo, no judaísmo, no catolicismo, no meio evangélico, tem sempre pessoas que são fanáticas e a gente não pode hostilizar nenhuma religião por conta dessa singularidade. A gente tem que pensar que todas as religiões merecem respeito, nosso respeito, e a gente tem que aprender a dialogar sempre, para antes de ter uma opinião, a gente ter o conhecimento. Só então a gente vai estar apto a poder exercer a nossa opinião, nosso juízo de valor, mas sem ofender. Eu queria dizer que a doutora Jaqueline vai falar aqui um pouquinho do mandado de segurança que a gente impetrou agora recentemente contra o prefeito. Eu não sei se vocês tiveram ciência, mas houve um corte de verba para a procissão de Iemanjá, né? E a nossa comissão oficiou ao Ministério Público para dar ciência de que estava oficiando a prefeitura, pedindo explicações do corte dessa verba, o porquê do corte dessa verba, e pedindo também uma listagem de todos os eventos religiosos patrocinados a partir da gestão do prefeito e todos os que tiveram verba cortada. O prefeito ele ignorou o ofício da OAB, né? E isso não pode acontecer. Então, nós impetramos, com base na Lei do Direito de Informação, um mandado de segurança que deve estar a caminho de ser julgado. Então, a doutora Jaqueline vai falar, demora um pouquinho, a gente sabe, mas vai ser julgado. A doutora Jaqueline vai falar um pouquinho disso e depois eu vou voltar para vocês para a gente pegar a lista. Eu vou pedir quem está com a lista de presença, por favor, devolver, porque a gente vai fazer o sorteio de 5 livros para a plateia e a gente vai fazer isso com base na lista. E depois eu volto para fazer os agradecimentos e encerrar. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos aqui na mesa presentes, dizer que era uma honra, que é um prazer estar aqui, que eu acho que eu estou muito mais para aprender do que para passar alguma coisa, mas tudo bem. Eu gostaria de falar um pouquinho que nos chegou na comissão, eu sou membro da comissão também de combate à intolerância religiosa da OAB Rio, que a festa de Iemanjá, que é uma tradicional festa, né, que já foi a 13ª edição, a última, né? Só que a última ela não foi patrocinada pela Prefeitura do Rio. Aí aqui eu não estou para dizer se foi certo ou se foi errado, se o Estado tem esse dever de patrocinar com verbas públicas manifestações religiosas, mas eu gostaria de dizer que, como ela foi sempre patrocinada há 13 edições, a gente pediu uma resposta, né? Uma resposta para passar para as pessoas das religiões que nos chegaram, né? E o que aconteceu? A gente entrou com mandado de segurança, com base na Constituição, com base na Lei de Informação. Fizemos 2 ofícios ao prefeito, ao senhor Crivella. Ele não nos respondeu esses 2 ofícios. Então, nós não tivemos outra opção senão a impetração desse mandado de segurança. Foi agora há pouco, foi dia 24,
24 de abril, ainda a gente só foi distribuído, ela falou que podia já estar em prestes a ser julgado, mas infelizmente ainda está no início. Foi distribuído agora só dia 25 de abril. Caiu na 12ª Câmara Civil, todos podem acompanhar, só jogar lá mandado de segurança no TJ, no site do TJ. Se quiserem um número, depois eu passo também. Se quiserem informações, só nos procurar na comissão. E dizer que a parceria com o deputado Átila Nunes, com o vereador e com o procurador, com o deputado também Serafini, está sendo de grande valia, porque a gente precisa muito dessa parceria. E dizer que a palavra de ordem da nossa comissão é respeito. Respeito à diversidade, respeito ao próximo, respeito às diferenças. Acho que é isso que a gente veio passar aqui hoje de manhã para as crianças, né? Meu filho está aqui presente até agora, porque é isso que eu quero passar para ele. O respeito ao próximo, respeito à cor, respeito à diferença. E todos aqui estão com esse propósito. E poder contar com vocês para a gente continuar nessa caminhada da comissão, que nós temos muito boa vontade, estamos prontos para correr atrás dessa luta que é muito importante para mim, pessoalmente, também, e para a comissão. Obrigada, boa tarde. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Gilberto, presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do IAB, que trouxe os alunos da Faculdade Evangélica da Assembleia de Deus para prestigiar o nosso evento. Queria agradecer especialmente o Jorge, que virou não só um colaborador, mas um amigo nosso, pessoal, uma pessoa super engajada, super comprometida e super preocupada, né, com o ser humano, com seus demais. Desempenha o tempo dele, desenvolveu esse documentário junto com o movimento, se dispôs aí conosco no IFAM, pessoalmente, para poder resolver essa questão da liberação dos objetos. Então, se não fosse os nossos colaboradores, né, nós não seríamos nada. Agradecer os membros da comissão, o pessoal da OAB que está aqui desde cedo para a gente poder viabilizar esse evento. Agradecer o vereador Átila Nunes, o deputado Átila Nunes, que está sempre disponível, sempre que a gente precisa deles, não tem um não, pode ser em cima da hora, a hora que for, eles estão presentes para uma reunião, para um evento, enfim. Queria agradecer o procurador da República, o Jaime Mitropoulos, que também preocupado com a nossa causa, está sempre junto, tem conhecimento de tudo, se interessa por tudo que a gente está desenvolvendo, trabalha em parceria. Na pessoa dele, eu queria agradecer a entidade, o Ministério Público, queria agradecer o deputado Flávio Serafini e a minha vice, que está sempre do meu lado, me ajudando em tudo que é reunião, na nossa vida corrida, mas a gente arruma um tempinho. Sueli, que é colaboradora da nossa comissão, que é da Comissão das Mulheres Negras, desenvolve um trabalho super bacana aqui na OAB. Gente, super obrigada pela presença de vocês. A gente vai agora sortear o livro, antes de encerrar o evento. Vai ser pelo número da inscrição, que ela está preparando ali os papeizinhos. E agradecer também a doutora Priscila, né, que foi a nossa palestrante aqui, fundamental o trabalho dela. Eu vou só sortear para liberar vocês, tá? Olha, o livro vem com dedicatória, tá?